Hoje nós vamos dar prosseguimento do nosso estudo da primeira epístola de Pedro. Você vai perceber, você esteve aqui semana passada, que eu dei um salto. Eu dei um salto ali no nosso estudo de alguns versículos. Isso tem a ver com o assunto em si. Hoje eu me propus a tratar desse assunto específico do verso 7, a questão do papel dos maridos. Então a gente antecipou um pouquinho, isso seria falado um pouco lá na frente, mas a gente vai antecipar um pouco para tratar. Não perdemos nada com essa mudança de ordem em si, porque a carta, como eu havia explicado já, tenho explicado nas últimas pregações, nos últimos estudos, Pedro, ele introduz a carta falando da graça de Deus em nossas vidas e de como o fato de nós termos nascido de novo, de nós sermos agora filhos dele, de nós sermos sacerdócio real, de nós sermos nação santa, o fato dessa realidade espiritual, ela vai gerar necessariamente uma mudança na nossa forma de viver, na nossa forma de agir. E a partir daí, ele vai colocar como isso vai impactar os nossos relacionamentos sociais. E por isso a gente já falou do impacto da nossa forma de agir. Quando a gente é cristão, quando a gente creu no Evangelho, o impacto disso no nosso relacionamento com o ímpio, nós já falamos sobre isso. No nosso relacionamento com o Estado, nós já falamos sobre isso. Hoje nós vamos falar na questão dos maridos, que é mais um dos pontos. Mas ainda nós vamos falar sobre o relacionamento do cristão com seus patrões, uma ética de trabalho, e ainda o relacionamento do cristão, aí das esposas, e a submissão em relação aos seus maridos, que a gente vai deixar para um outro momento também, depois nós vamos voltar à sequência. Então hoje nós vamos prosseguir aqui, depois nós vamos voltar para concluir a carta toda. Como eu sempre tenho dito, essa carta foi escrita para irmãos que estavam passando por perseguições e tribulações na Ásia Menor, na década de 60 da era cristã, do primeiro século. Pedro escreve essa carta e ele quer exortar e advertir e também consolar irmãos que estão sofrendo, para que, mesmo em meio à tribulação, quando nós somos tentados muitas vezes a desviar do caminho, a seguir o padrão do mundo, a fugir, a fazer as coisas do nosso jeito, se você um dia reconheceu que Jesus Cristo é o seu Senhor e seu Salvador, você necessariamente vai viver de acordo com a vontade dele. É lógico que nós somos pecadores e nós nos desviamos e erramos e pecamos e falhamos muitas vezes. Mas como cristão, nós sempre seremos chamados de volta, porque quando você crê, o Espírito Santo de Deus passou a habitar dentro de você. E ele não vai permitir que isso aconteça sem te trazer de volta, com arrependimento, com confissão, com mudança de vida, ou, se for da vontade dele, com disciplina. E às vezes isso acontece. Então, 1 Pedro 3, 7, vamos ler. Vou pedir para você acompanhar. Hoje vai ser um versículo só. O apóstolo Pedro ele trata todo o assunto relacionado ao marido nesse único verso. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então, o texto é esse, a gente vai voltar para ele diversas vezes, né? E o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês é esse, bem simples, vivendo a vida comum do lar. Vivendo a vida comum do lar. O que significa viver a vida comum do lar? Essa é uma pergunta bem simples, mas talvez muitos de nós não sabemos o que é isso. Viver a vida comum do lar. Eu trouxe aqui uma definição do nosso irmão Augusto Nicodemos. Ele diz assim: Pedro tem em mente, considerando os versículos anteriores, a vida do dia a dia, o relacionamento pessoal que envolve todos os aspectos do casamento e de se manter uma família. Viver a vida comum do lar é você ter em mente, aqui, lembra disso, a gente está falando para quem? Maridos, tá bom? Maridos. É o marido saber o que está acontecendo na sua casa. É o marido saber viver a vida comum, ter a compreensão do que se passa no seu lar, na sua casa, com a sua esposa, com os seus filhos, com as necessidades, com tudo aquilo que envolve a vida do dia a dia. Basicamente é isso. Não é nada difícil, não é nada do outro mundo, é algo simples.
Você sabe o que está acontecendo na sua casa? Você sabe o que acontece na sua casa? Ou você não sabe porque você é o homem, você é o rei do lar, e você se preocupa, como o nosso irmão Jamilson disse, você paga o cheque lá no final do mês, né? Não é nem cheque mais, né? Você dá o Pix lá no final do mês e você fez a sua parte. Eu não quero ser atrapalhado com essas pequenas coisas da minha casa. Eu tenho coisas grandes para resolver lá fora. Essa é a atitude de muitos cristãos, de muitas pessoas que estão aqui no nosso meio. Porque eu aprendi assim do meu pai, meu avô fazia assim, todo mundo faz assim. Mas você consegue entender que o apóstolo Pedro, escrevendo há 2000 anos atrás, quase 2000 anos atrás, ele orientava aqueles homens, naquela época, a viver a vida comum do lar, a saber o que se passava na casa deles, a ter contato com as suas esposas, a conversar, porque isso implica comunicação, isso implica comunhão. Vocês conseguem perceber que tristeza para a igreja perceber que tanto tempo depois é tão comum no nosso meio homens que não sabem o que está acontecendo dentro das suas casas? Isso é uma vergonha para a igreja. Isso responde muitas perguntas que nós temos muitas vezes. Como que chegamos nesse ponto? Como que a igreja se desviou tanto? Como que hoje a maior parte das igrejas evangélicas, quando você escuta falar alguma coisa, um parente seu se converteu e você, lá em outra cidade, e às vezes ao invés de você ficar feliz, você fica preocupado, porque se converteu, mas está indo onde? Que igreja? Que tipo de igreja que ele vai? Tem a ver com esse tipo de coisa, irmãos. Um texto está escrito há tanto tempo aqui nas Escrituras e nós não prestarmos atenção, e nós não lermos, e nós não considerarmos, e nós queremos viver no padrão do mundo. Você sabe o que acontece na sua casa? E aqui, só antecipando um pouco. Quando a gente vai pregar, quando a gente vai preparar um sermão, a gente está pregando para uma igreja toda. Então aqui, esse texto que a gente está lendo, ele é um texto muito próprio e direcionado aos homens, maridos que aqui estão. Fique claro isso. Então, vejo aqui esposas, meninas solteiras, rapazes solteiros, moças solteiros. Esse texto e esse estudo que nós vamos fazer hoje é para vocês também. Para que vocês saibam qual é o padrão de Deus. Moços e moças solteiros, que vocês saibam qual é o padrão de Deus no dia que você for se casar. Moças, quando vocês forem escolher os seus maridos, para que vocês saibam qual é o padrão do Senhor quando você for escolher o seu marido. Não se engane, as pessoas elas só mudam no poder do Espírito Santo, mas você precisa entender que é assim que o Senhor trata, é assim que o Senhor espera. Então isso aqui é uma palavra para todos nós. Para aqueles que já são mais velhos, talvez vai ser o caso de se arrepender de uma vida toda vivendo fora desse padrão e pedir perdão para sua esposa. Há restauração para isso. Então isso é algo que a gente precisa entender. Essa palavra é para a igreja, Pedro escreveu para a igreja, obviamente direcionada para um público específico, esse versículo? Sim. Mas todos nós precisamos atentar para isso. As crianças que estão aqui, nós vamos ensiná-los. Você, pai, vai ensinar o seu filho a ser assim. E você vai ensinar a sua filha a procurar um homem que obedeça a palavra do Senhor como ela é. Então, isso eu quero dizer, ficar claro que essa palavra é para a igreja como um todo. Voltando a viver a vida comum do lar. Você, marido, sabe o que falta na tua casa, em todos os aspectos? Está faltando dinheiro para sua mulher fazer compra no final do mês? Está faltando disciplina? Falta ensino para sua casa? Falta amor na sua casa? O que está faltando na sua casa? Você sabe? Ou você não sabe? Porque é importante que você saiba. Porque quando você sabe o que falta, você sabe as necessidades e as carências da sua casa, em Cristo Jesus você vai saber o que a tua casa precisa e o que você, como líder da casa, precisa fazer para que você possa suprir essas necessidades. Você foi chamado por Deus, todo você aqui que é casado, você foi chamado por Deus para ser o líder, o cabeça, o pastor, o gerente, o administrador da casa. Mas eu deleguei. A gente delega coisas. A gente pode delegar coisas nas nossas funções, até exatamente porque a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Mas delegar não significa que você não seja responsável. Você supervisiona. E o responsável é você. Muitas vezes a gente coloca tantas coisas nas costas das nossas esposas e elas quebram. É muito triste perceber isso, mas a maior parte das pessoas que sofrem mais, assim, as pessoas que a gente vê sofrendo mais com problemas de depressão, com problemas de crise de ansiedade, são mulheres de meia idade, mulheres que são casadas. Por quê?
Será que os homens, seus maridos, não têm culpa nisso? Por que as mulheres sofrem tão mais? Porque muitas vezes é colocado nos ombros e nas costas das mulheres pesos que elas não foram feitas para suportar. Pesos que nós deveríamos suportar. Mas o mundo ensina que não tem problema. Coloca lá, ela se vira, ela é importante. Aí você até pega um pouquinho de feminismo, joga ali. Não, viu, olha aí, você consegue, você dá conta. Irmãos, não quer dizer que as nossas esposas não possam nos ajudar. Eu creio, eu tenho convicção de que todos, homens e mulheres, podem fazer tudo aquilo que for necessário. Mesmo porque o Senhor, muitas vezes, isso acontece, para nossa tristeza, mas acontece, o Senhor leva. Quantas e quantas pessoas que ficam viúvos e viúvas, às vezes cedo, e o Senhor capacita esses homens e mulheres a prosseguir na vida, ensinando os filhos sozinhos, mas isso é o fora do padrão. O padrão é que os homens assumam a responsabilidade de gerir, administrar, cuidar, pastorear e ensinar suas casas. E as suas mulheres serão o quê? Auxiliadoras. Auxiliadoras. Elas o auxiliarão nesse processo. Elas não serão jamais as responsáveis. Mesmo que você exija isso dela ou obrigue ela a fazer isso. Você está fazendo algo que Deus não deu permissão para você fazer. Então, tome muito cuidado. É muito comum que muitos homens gostem de carregar o título. Eu sou o pastor da minha casa, eu sou o cabeça do lar, exige autoridade. Tem gente que ama título, ama o líder da casa, o pastor, aquela pessoa que manda, desmanda, dá ordem, meu filho tem que pegar ali para mim, a esposa levanta e vai lá buscar, exige que a mulher chame ele de senhor, porque está na Bíblia, faz de tudo, ama os títulos. Só que da liderança em si, ele só quer as vantagens. É como se fosse um gerente que ganhasse um cargo e ele resolvesse que ele só quer o salário e o título de gerente, mas ele não quer fazer o serviço de gerente. Tem muitos homens que são assim. Por quê? É assim que eles veem líderes políticos, ditadores que gostam de mandar. É assim que eles veem, por talvez, exemplos nas famílias deles. É assim que eles veem alguns chefes que eles têm no seu trabalho. Então ele quer fazer isso também, ele quer mandar, mas ele não quer servir. Porque servir é coisa de gente fraca. E eu sou líder, eu sou cabeça, eu estou no alto, eu mando, eu não sirvo, eu vou mandar. Agora eu pergunto para você, qual é o padrão que Deus coloca para nós de liderança masculina no lar? A dica aqui está clara, o irmão Jamilson leu. Abra lá Efésios 5:25. Quem é o seu padrão de liderança no lar? É o chefe que você tem, que dá ordem, não quer saber, não faz nada, ele só fica dando ordem, mandando e cobrando? Foi o seu pai que fazia isso com a sua mãe, talvez, seu avô que fazia isso com a sua avó? É o ditador que manda e desmanda? Esse é o padrão? Porque o padrão do mundo de liderança muitas vezes é esse. Agora a gente tem que ver qual que é o nosso padrão. E aqui eu vou ler só o verso 25 a princípio, o irmão já leu os demais. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Sabe qual que é o modelo de senhorio, de pastoreio, de liderança, de ser cabeça que você tem que ter na sua casa? É o exemplo de Cristo. Cristo é Senhor. E você, na sua casa, marido, é Senhor também. Mas sabe o que significa ser o Senhor de Cristo? Cristo também é chamado de o servo sofredor. Ele é Senhor, mas ele é servo sofredor. Cristo é aquele que morre pela sua igreja. Homens, vocês, eu, fomos chamados para morrer pelas nossas esposas, morrer pelas nossas esposas, morrer pelas nossas famílias. Ah, mas isso não está parecendo com servir. Eu não queria ser chefe de um negócio que eu teria que morrer por eles. Mas é isso, esse é o padrão de Deus, esse não é o padrão do mundo. O padrão do mundo é o chefe, ele fica bem escondido, deixa todo mundo morrer, ele está escondido. Está tendo uma guerra agora, né? Na Ucrânia com a Rússia. Onde que estão as pessoas que mandaram os soldados para a guerra? Os presidentes, onde que eles estão? Escondidos. Ninguém sabe onde eles estão, porque quem tem que morrer é o povão. Eu não morro, eu estou seguro aqui. O nosso líder, ele não faz isso. O nosso líder é aquele que vai à frente e morre no nosso lugar. Ele serve.
Mas você e eu, como maridos, fomos chamados a fazer isso. E de que forma eu posso morrer pela minha esposa? De que forma eu posso morrer pela minha esposa? Existem várias possibilidades. Uma muito clara, né? Um dia entrou um ladrão lá na minha casa. Não, eu estou dando um exemplo, tá? Não aconteceu, graças a Deus. Mas entra um ladrão na minha casa com uma arma e ele vai atirar na minha esposa e eu pulo na frente da bala e a bala pega em mim e eu morro de maneira heróica ali por ela. E aí eu posso ter cumprido isso. Tem muitos homens que quando a gente fala desse texto, né? Casamento saudável, a gente sempre fala desse texto. Já várias vezes, muitos homens, se um dia entrasse um ladrão, eu bateria nele, eu brigaria, eu lutaria e tal, porque eu morreria pela minha esposa numa guerra e alguma coisa assim. É uma possibilidade. Saberemos quando acontecer, né? Não sei se vai acontecer. Só que existem formas um pouco mais singelas de você morrer pela sua esposa. De você se sacrificar pela sua esposa como Cristo se sacrificou pela igreja dele. Você pode abrir mão, às vezes, do seu prazer para ajudá-la. Você pode ter trabalhado o dia todo, chegar na sua casa e perceber que a louça está suja. Você está cansado porque você trabalhou, teve um dia difícil, mas ela também teve um dia difícil. E ela não conseguiu fazer aquilo que ela tinha se proposto a fazer. E você abre mão de, às vezes, ir lá pegar o seu celular e ver o que está acontecendo no Instagram e vai lá e lava aquela louça. Essa é uma forma de você morrer pela sua esposa. É de você ter um compromisso. Eu vou mexer agora com os brios de muita gente aqui, irmão. Na quarta-feira, à noite, que é um dia sagrado para alguns irmãos que jogam bola, sabe? É verdade. Não é? Olha lá, é o dia sagrado. E se naquele dia que você joga o seu futebol com seus amigos, ou faz, né, irmãos? Qualquer outra coisa, que você tem aquele compromisso que você gosta tanto, mas você percebe que naquele dia, por algum motivo, a sua esposa precisa de você, que aconteceu algo, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser pastoreada, ela precisa ser consolada, e você abre mão do seu prazer, que não é errado, mas naquele dia talvez você precisasse ficar ali. Esse tipo de coisa, esse abrir mão, esses pequenos sacrifícios, eles que mostram se de fato você é alguém que se sacrifica pela sua esposa, se você de fato é alguém que morre pela sua esposa. Alguém que não faz isso, alguém um homem que diz para mim que vê a sua esposa precisando de ajuda, mas ele prefere não fazer nada porque ele tem mais o que fazer, e me diz depois que se um dia entrasse um ladrão na casa dele, ele morreria por ela, eu não acredito. É mentira, é um falastrão. Ele só está falando para se mostrar. Porque a Bíblia nos ensina um padrão. Aquele que é fiel no pouco, é fiel no muito. Pessoa que não se sacrifica por uma louça, por uma janta, por pedir ajuda eventualmente. Tristeza para nós, irmãos, como presbíteros aqui, quantas vezes mulheres pedem ajuda por causa dos seus casamentos e elas dizem, mas meu marido não aceita, ele tem vergonha. E você percebe que aquela família está sofrendo, aqueles filhos sofrendo, a família se desestruturando, porque a pessoa, eu só quero ser o líder, eu não te autorizo a pedir ajuda para a igreja. Eu já ouvi isso de irmãs. Ele não quer que eu peça ajuda para a igreja. Isso é uma vergonha. É uma pessoa dessa, ele não está morrendo pela sua esposa, ele não está seguindo o padrão de Cristo Jesus como aquele que é o nosso padrão de cabeça e líder do lar. É o líder? Sim. É Senhor? Sim. Todos prestam obediência e submissão? Filhos, esposas? Sim. A gente vai estudar depois o texto das mulheres. Mas de que forma? Como um rei? Irmãos, Jesus Cristo ele morreu numa cruz em favor da sua igreja. Nós não temos capacidade de lavarmos uma louça. Isso é triste para nós. É uma coisa que mostra como distante nós estamos do nosso Senhor e do exemplo dele. Esse é o exemplo que eu quero dar para vocês do que é morrer pela esposa, de uma maneira que todos aqui podemos morrer diariamente. Aqui eu tenho muitos irmãos que estão com as suas esposas no acampamento hoje, por exemplo. Como que está a sua casa? Alguns ficaram com os filhos. Como que está a sua casa? Você montou toda a louça desde o sábado de manhã para a hora que ela chegar, ela poder resolver tudo? Pode ser que é assim. Muitos tenham feito isso. Mas pense, uma vez por ano, as nossas esposas têm a possibilidade, algumas infelizmente não podem, outras já foram, mas assim, de ficar um dia fora, uma noite fora. Elas vão.
E quando elas voltam, elas descobrem que todo o trabalho daqueles 2 dias ficou acumulado para a hora que ela chegasse. Vocês conseguem perceber o quão não cristão isso é? O que isso mostra? Você não serve para nada mais além do que lavar a louça e fazer o serviço doméstico. Isso é triste e isso tem que mostrar para nós o nosso cuidado com as nossas esposas, tá bom? Aqui, basicamente, voltando, esse aqui é o padrão de Deus para nós. O viver a vida comum do lar é sacrificar-se nesse sentido, né? É sacrificar-se. E eu não estou desconsiderando o fato de que muitos de nós têm tipos de vida diferentes. Alguns irmãos eu sei que trabalham viajando, outros irmãos têm trabalhos que de fato fazem com que eles tenham que ficar fora de casa mais tempo. Outros têm a possibilidade de fazer home office, ficar o dia inteiro dentro de casa, que isso facilita um pouco. Mas entenda, independentemente da forma como é o seu trabalho e a sua vida, você vai ter que se adaptar a exercer essa ordem que Deus deu para você. Você está de fora? Digamos, irmãos que viajam, é bem mais difícil? É óbvio que é. Isso tira deles a responsabilidade de cuidar da casa? E de ser o administrador da casa? Não, de forma nenhuma. Então, nunca se esqueça desse detalhe. E aqui, irmãos, é para ter temor. É para ter temor. Você é o responsável. Você, um dia, vai prestar contas diante de Deus pela forma como você foi o líder, o senhor da sua casa, pela forma que você pastoreou a sua casa, ensinou a sua casa, proveu a sua casa, ensinou, discipulou e disciplinou a sua casa, você vai prestar contas diante do Senhor, porque esse é um mandamento, é uma ordenança dele. Mas eu já sou salvo, para mim tanto faz. Essa é uma atitude muito confusa, vocês não acham? Eu acho que todos nós aqui que somos filhos, né? Todo mundo aqui é filho, né? Obviamente. Sabia, quando era pequeno, que jamais ia deixar de ser filho dos seus pais. A gente nunca deixa de ser filho. O pai pode expulsar você de casa e você não deixa de ser filho. Mas quando você fazia uma coisa errada, especialmente se você tivesse um pai bravo, sério, você tinha medo do que te esperava quando você chegasse em casa? Da bronca que você ia levar? Dos tapas que você ia levar? Da cintada que você ia levar? Ou às vezes só de um pai que ia mostrar que ele estava desapontado com você, chateado com você. Você não tinha medo disso? Você não temia em relação a isso? Mas por que você temia? Se ele era seu pai, você não ia perder? Não, porque, puxa, eu não queria desapontar meu pai, eu não queria... Ótimo, esse é o padrão. Mas com Deus parece que a coisa é diferente. Eu já fui salvo, eu não vou para o inferno, um dia eu fiz uma profissão de fé, eu me batizei, então vou fazer de qualquer jeito, quando chegar lá ele vai ter que me aceitar. Essa é uma postura um tanto quanto estranha. Sabe o que me parece essa postura? De alguém que não é filho. Não estou julgando ninguém aqui. Cada um vai ter que analisar a sua própria vida. Mas uma atitude de alguém que não teme ao Senhor, que não tem temor algum do Senhor, temor do Senhor, que é o princípio de toda a sabedoria, como a gente aprende, uma pessoa dessa possivelmente ela não conhece o Senhor. É impossível você reconhecer-se como cristão, ele é meu Senhor, meu Salvador, eu me arrependi dos meus pecados, e você não teme a Deus. Então, não estou falando que você precisa fazer isso para ser salvo, mas esse tipo de coisa, a viver a vida de acordo com a vontade do Senhor, é o mínimo, do natural de alguém que um dia creu no Evangelho, que nasceu de novo. Vai ser perfeito? Nunca será, mas esse é o padrão do Senhor. Você consegue entender isso? Você consegue entender que você é o responsável e você vai ter que prestar conta disso? Eu vou fazer algumas perguntas agora, para os homens aqui, maridos. Como que estão seus filhos na escola, se eles estão estudando? Você sabe o nome da professora deles? Essa é uma pergunta simples. Você sabe o nome dos melhores amigos do seu filho? Você sabe ou não sabe? Vai pensando aí. Seu filho ora sozinho, sem você? Aqui é lógico, um bebê não vai fazer isso. Mas você tem um filho de 6, 7, 8, 10, 11. Seu filho ora. Você sabe se o seu filho ora todos os dias? Sozinho? Você já perguntou isso para ele? Você sabe se o seu filho lê a Bíblia, por exemplo? E quanto à sua esposa? Você sabe qual foi a última vez que a sua esposa chorou? Você sabe por quê?
Você sabe o nome da melhor amiga dela? Ou se ela tem amigas? Você sabe qual luta que ela está passando agora? Você sabe, por exemplo, se está faltando alguma coisa na sua casa? O dinheiro que você está colocando é suficiente, porque você também é provedor? Você sabe dessas coisas? Você saberia responder essas coisas? É algo para se pensar. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Aqui para os homens, todos trabalham muitas vezes de empregado ou de patrão aqui, ou são empresários. Eu quero fazer uma outra pergunta. Imagina que você montasse uma empresa, uma grande empresa, uma empresa muito boa, com o dinheiro que você tem, montasse a empresa, contratasse funcionários, mas você precisava um dia sair e viajar por um ano. Aí você pega e fala, eu vou contratar um gerente para cuidar de tudo enquanto eu estiver fora por um ano. E você contrata uma pessoa que tem um bom currículo, chama e fala, olha, você vai ser o meu gestor, meu gerente, meu administrador, você vai cuidar de tudo, você tem uma procuração aqui para cuidar de tudo. E daqui a um ano, você vai prestar contas para mim. E aí, quando você volta, você chega para a pessoa e pergunta para esse gerente, para esse grande administrador, e aí, o que está acontecendo aí na empresa? Ele, não sei. Rapaz, não sei o que está acontecendo. Como você não sabe? Eu deleguei. Eu tenho um gerente lá de finanças, eu tenho um gerente de contabilidade, eu tenho um gerente de produção, eu tenho um gerente de venda, eu tenho um gerente de marketing. Deleguei tudo. Ok, até aí não temos problema. Tá, mas e como que eles estão? Eu não sei. Aí você tem que falar com ele. Vai lá, fala com ele. Fala lá com o gerente. Eu não sei o que está acontecendo. Você me desculpa, eu pego o dinheiro e vou para casa. Eu gosto do título de chefe, mas eu mesmo não sei o que está acontecendo. Se a empresa fosse sua, como que você lidaria com esse gerente? Acho que todo mundo aqui sabe. Tem maridos que fazem isso. Que talvez que para todas essas perguntas que eu fiz aqui, ele ia falar assim, pergunta para minha esposa, ela está lá no acampamento, espera ela voltar, aí você pergunta como é o nome do amigo do meu filho. Daí você pergunta para ela, eu não sei nada disso, Queridos, essas coisas que eu estou trazendo para vocês é para a gente pensar. É para a gente pensar enquanto há tempo. Muitas vezes a gente já está sofrendo as consequências dessa nossa falta de obediência a um padrão do Senhor, já. A gente consegue perceber. Isso não é castigo de Deus, não. É castigo de Deus. Meu filho não quer casar por minha causa. Ele não tem vontade de casar, ele diz que nunca vai casar. Isso é castigo de Deus. Não, isso não é castigo. Às vezes ele só está vendo como é o seu casamento com a sua esposa, ele não quer mesmo. Isso é consequência. Princípio da semeadura e da colheita. É um princípio bíblico. Então, assim, às vezes você já está sentindo as consequências desse julgamento já. Tome cuidado, irmão. Receba isso como uma exortação em amor de alguém que se preocupa de fato com isso. Eu vou ser bem sincero, enquanto eu estava escrevendo aqui, eu fiquei muito mexido, porque situações que já aconteceram comigo e que eu vejo muitos irmãs e famílias e filhos sofrendo muito por causa de desobediência a isso. Eu vejo no meu dia a dia. Eu vejo irmãos procurando e o sofrimento é real. O sofrimento das esposas de vocês é real quando você desobedece. O sofrimento dos seus filhos quando eles estão perdidos sem saber o que fazer é real. Não brinque com isso. Não fique buscando justificativa. Se você soubesse como que é a minha vida, como que é a minha esposa, como já me falou. Irmão, onde você viu aqui qualquer referência ao jeitinho da tua esposa aqui? Ao jeitinho dos seus filhos? Nenhuma. O papel é seu, vá e haja. E outra, a gente não leu ainda, mas se você for ver a exortação que Pedro faz às esposas, ele está considerando ali que aquelas esposas estão casadas com homens ímpios. E ele vai dizer que aqueles homens ímpios elas deveriam se submeter a eles, inclusive. A situação da mulher ainda é pior. Então, não receba isso. Fui lá, queria me sentir melhor. Agora o cara falou um monte de coisa, vou passar meu domingo aqui preocupado, nervoso, minha mulher vai me cobrar. Receba isso em amor, irmãos, para que você de fato considere diante do Senhor. Esse aqui não é o padrão do mundo. Isso aqui é fora daquilo que a gente quer. Se você viver uma vida desse jeito, eu tenho convicção, muita gente vai tirar sarro de você. Muitos outros homens vão dizer que você é um trouxa, que você é um bobo, que você sustenta a casa e ainda fica ajudando a esposa na hora que chega em casa, porque ele não faz isso, porque ele é isso, ele é aquilo. Você vai prestar contas para o Senhor, não para esses homens e mulheres aí que ficam tirando sarro de você. E que muitas vezes o fazem porque são desobedientes, geralmente são, tá bom? Então, cuide em relação a isso. Eu quero que você pense, e aí a nossa aplicação em relação... Você viu que aqui é tudo muito prático, né? Se essa é a sua situação, arrependa-se o quanto é tempo.
reconheça isso para sua esposa, peça perdão a ela e busque em Cristo a capacitação para ser igual a Ele. É isso que eu quis falar para vocês aqui em relação a esse ponto. O segundo ponto é honrar as nossas esposas. Um verso. Olha o tanto de coisa que a gente está vendo. Honrando as nossas esposas. E tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. Qual que é o motivo para a gente tratar ela? O motivo dessa ordem? O texto diz, porque a sua mulher é o vaso mais fraco, mas dependendo da versão da Bíblia, o vaso mais frágil, como parte mais frágil. Essa fragilidade, irmãos, aqui ela é bem clara, é a fragilidade física. Fragilidade, a mulher é mais fraca que o homem. Na maior parte das vezes. Hoje em dia tem umas mulheres que são mais fortes que seus maridos, né? Que eles às vezes podem apanhar delas, mas via de regra não. Normalmente a mulher ela é mais frágil que o homem. Olha como o cristianismo ele é contracultural. A gente está vendo de uma carta que foi escrita há muito tempo atrás, de uma época que não existia direito algum para a mulher. Nenhum. Mulher não tinha direito a nada. As mulheres começaram a ter CPF há muito pouco tempo aqui no Brasil. Então, assim, a mulher não tinha direito algum. Se a mulher fosse repudiada pelo seu marido, ela não teria para onde ir, seja junto aos romanos, seja junto aos judeus. A mulher não tinha direito a nada. E o homem, ainda assim, era mais forte que ela. Ele poderia fazer o quê? Ele poderia bater, ele poderia expulsar, ele poderia obrigá-la a fazer todas as suas vontades pelo simples fato dele ter do lado dele a força e a lei. Ele tinha o pátrio poder, o poder do pai, que tinha poder de vida e morte muitas vezes sobre os seus. E Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, disse: o mundo ensina que quando você é forte e o outro é fraco, você domina. Não é? A teoria da evolução não é isso? O mais forte domina o mais fraco e o mais fraco se submete. Aí o Espírito Santo traz uma palavra totalmente diferente. A sua esposa é mais fraca. Você não vai se sobrepujar, subir e abusar dela por causa disso. Pelo contrário, pelo fato dela ser mais fraca, você vai tratar ela com mais honra e com mais dignidade. Porque a sua esposa é mais frágil, você não vai se aproveitar disso. Pelo contrário, você vai agir do jeito que o Espírito Santo ensina. Você vai tratá-la com mais dignidade, cuidado e honra. Por que muitos dos homens do passado, eles eram tão cavalheiros? Eles tratavam as suas mulheres com honra, cuidado, porque eles tinham isso em mente. Nós perdemos isso. Perdemos muito isso. Isso é ruim, isso está errado. Tratá-las com honra, eu estou usando a palavra honra também, porque se você for ver, várias traduções vão trazer essa palavra. Ao invés de dignidade, vai trazer honra. Mas é basicamente o mesmo significado, é tratar com respeito, é tratar com cuidado. É tratar, talvez, de uma maneira mais cuidadosa do que você faria com outro homem. Que você, um amigo, um irmão, um colega do seu trabalho, você vai tratar de uma forma. Mas se é uma mulher, se é sua esposa, você trata com um cuidado diferente, com honra e dignidade. Ah, mas eu discordo porque hoje em dia... A palavra que está dizendo. Isso aqui é um texto que está escrito há muito tempo. E veja, eu vou fazer mais uma pergunta para você. Se agora você tivesse que fazer uma lista aí. As 3 pessoas que você mais ofendeu no último ano, que você mais foi descortês, que você mais atacou, que você mais atingiu e que você mais machucou. Se você tivesse que fazer uma lista com essas 3 pessoas, quem seriam essas pessoas? Tente pensar mentalmente. A pessoa que você mais ofendeu nesses últimos 3 anos, que você mais fez ficar chateado, que você mais fez chorar, se entristecer. Existe alguma chance da sua esposa ser uma dessas pessoas? Eu estou falando, eu não sabia as respostas, não sei as respostas de vocês, mas eu sei as minhas. E no meu caso, a minha esposa, que é aquela que a Bíblia ensina, que deve ser a pessoa que eu devo tratar com honra e dignidade, é uma das pessoas que eu mais acabo ofendendo no meu dia a dia, pela minha maneira de agir. Colossenses capítulo 3, verso 19 diz o quê? Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Olha, numa época que os homens podiam matar a esposa, se quisesse, largá-las.
Honrai, ou amai a vossa esposa, não a trate com amargura, não faça com que a vida dela seja amarga por sua causa. Nós não somos perfeitos, irmãos. É natural, tristemente, mas é natural que a pessoa que a gente mais ofenda no nosso dia a dia seja aquela que a gente convive mais. Mas eu achei interessante que quando eu fiquei pensando nisso, é muito comum, é bem possível que muitos de vocês vão pensar assim, seja as pessoas que eu mais ofendi, minha esposa, meus pais e talvez meus filhos. É interessante que para os três tem textos na Bíblia falando para a gente não fazer isso. Para a esposa, a gente acabou de ler, tratar a esposa com honra. Para os pais, Êxodo capítulo 20, honrai seu pai e sua mãe. E para os filhos, Filipenses capítulo 6, Efésios, pais, não provoqueis os vossos filhos à ira. E possivelmente são aqueles que eu e você mais ofendemos e mais tratamos de maneira... Sabe por que isso acontece? Por causa do pecado. O pecado que habita em você, ele vai querer fazer, e o inimigo vai ajudar nesse sentido, mas o meu coração pecaminoso também, a fazer tudo da maneira que mais ofende a Deus possível. Então eu trato muito bem o meu colega de trabalho, mas a minha esposa é só na base da patada. Isso acontece com você? Se arrependa, irmão. É isso que a gente precisa fazer. Mais uma vez, a aplicação é a mesma que eu trouxe agora há pouco. Essa é a sua situação? Arrependa-se o quanto é tempo, reconheça isso para sua esposa, peça perdão a ela e busque em Cristo capacitação para ser igual a Ele. É isso que a gente tem que fazer. E por fim, aí a gente encerra. Qual é a motivação nossa em fazer isso? Por que eu tenho que fazer isso? Qual é a justificativa para a gente fazer e viver? Por que nós devemos viver essas coisas? Viver a vida comum do lar e tratar a nossa esposa de maneira digna e honrosa, essas duas coisas que a gente viu até agora. Primeiro, eu vou falar igual eu falei semana passada, porque Deus mandou. Se Deus mandou, você obedece. Mas você não tem que entender, você só obedece. Mas nesse caso, ele quis também trazer justificativas, então a gente vai entender as justificativas, né? O primeiro é um lembrete. Um lembrete. Isso aqui você deve saber. Você tinha que saber. Mas ele nos lembra. Porque você, marido, e a sua esposa, e aqui ele está considerando que a esposa é cristã, são, juntamente os dois, herdeiros da mesma graça de vida. Alguns textos vão dizer co-herdeiros. O que isso significa? A minha esposa é, juntamente comigo, herdeiro da mesma graça de vida. A minha esposa, além de ser a minha esposa, ela é a minha irmã em Cristo. Ela é filha do Senhor, como eu também sou filha do Senhor. Ela é minha irmã em Cristo. E a gente nunca pode esquecer isso. Pedro, lá atrás, lá quando a gente começou, ele falou muito dessa herança. Está guardada, imarcessível, incorruptível. Ela também vai receber essa herança, assim como eu. Então, quando eu olho para minha esposa, eu tenho que entender... E você, quando trata a sua esposa com amargura, né? Lembra Colossenses? Quando você trata ela com amargura, porque você é mais forte que ela, porque todo mundo faz e você faz, nunca se esqueça de um pequeno detalhe. Quando você faz isso, você está fazendo isso com uma filha do Deus vivo. Uma filha do Deus vivo. Aqui quem tem filho sabe como você se sente quando o seu filho é tratado de maneira... alguém bate num filho seu, um adulto ir lá e brigar e bater no filho seu, uma pessoa mais forte for lá e tratar de maneira errada e machucar um filho seu, como que você agiria? Seu filho não tem como se defender. Num lugar que ele está sozinho e vai um cara mais forte lá e bate no seu filho, machuca ele, faz ele chorar. O que você faria se fosse seu filho? A sua esposa que você trata mal, ela é filha do Deus vivo. Jesus Cristo morreu na cruz no lugar dela também. Você acha que Deus ele vai tratar isso? Deixa, eles são tudo criança, eles são tudo filho, deixa que eles se machuquem. Vocês acham que Deus lida dessa forma? Você lida assim com seus filhos quando eles brigam? Ou você trata? Então nunca se esqueça desse detalhe. A sua esposa, ela é co-herdeira, ela é filha, ela é sua irmã, ela é filha do Deus vivo. E Deus cuida dos filhos dele. E Deus trata os filhos dele. O segundo ponto, o segundo motivo, daí já é até uma advertência. A gente tem um motivo positivo, que é uma lembrança, e agora uma advertência. Presta atenção, porque aqui tem um problema sério caso você continue a desobedecer. Para que não se interrompam as vossas orações. Quando nós não tratamos nossa esposa da forma que Deus ordena,
as nossas orações são interrompidas. Interrompidas. Isso pode significar duas coisas e talvez as duas ao mesmo tempo. Uma, a outra ou as duas. Eu acho que as duas. Elas andam meio juntas. O primeiro ponto é o seguinte, um homem que vive desse jeito, esse pecado contumaz, a pessoa que vive pecando, não arrepende, não liga, já nem escuta, está lá e xinga a esposa, e briga com ela, e não cuida da casa, e faz ela fazer as coisas. Essa pessoa, naturalmente, ela vai parar de orar. Uma hora, naturalmente ela para de orar, isso é natural. E se ora, é aquela oração que a gente chama, né, aquela oração da vã repetição que a Bíblia diz. Ele repete lá, obrigado Senhor por mais um dia, cuide de mim, em nome de Jesus, amém. Isso não é oração. É natural, uma pessoa que vive no pecado sem perdão, sem arrependimento, sem confissão, ela para de orar mesmo. Essa é uma possibilidade. Se você continuar lidando assim com a sua esposa, cuidando assim da sua família, um dia você vai parar de orar. Ou quando estiver fazendo, não vai estar orando de verdade, vai estar só falando umas palavras que você nem lembra o que você falou. A segunda possibilidade que a gente pode ter dessa interpretação é outra. Que você até ora, você até fala, mas Deus vai parar de ouvir as suas orações, os seus pedidos. Você interrompe, dependendo da interpretação. Isso aqui não é algo tão claro. Tem textos que vão mais para esse lado, outros vão para o outro, intérpretes para esse lado, para o outro. Eu acho que as duas coisas podem acontecer para mim. Deus para de ouvir. A única oração que ele iria ouvir é a de arrependimento, se você se arrepender verdadeiramente. Mas ele simplesmente desconsidera aqueles seus pedidos. O texto diz isso. Para mim isso é muito claro. Lógico que pessoas podem discordar, mas para mim é isso que se aplica. Agora, seja um caso, seja o outro, ou seja os dois, se você é crente, isso deveria trazer temor para você. Você consegue imaginar você vivendo nesse mundo sem ter contato com o seu Senhor, com o seu Pai, sem orar, com Ele não te ouvindo, seja porque Ele não quer te ouvir, seja porque você não está falando? Isso deveria trazer o que para nós? Medo, desespero. Está aqui nesse mundo perdido e eu não tenho acesso ao Pai, não tem problema, porque eu já fui salvo mesmo, ixi, isso aí tranquilo. Mais uma vez, se para você não enxerga nada disso com temor, se você acha que não tem problema, Deus não precisa te escutar porque Ele já te salvou, você é crente, ó, tem uma carteirinha aqui da igreja, está no hall de membros da igreja, tem cargo na igreja, tem função na igreja, dá dízimo, então eu não preciso obedecer a Bíblia, eu não preciso fazer nada disso, porque Deus vai ter que me aceitar. Eu quero dizer para você com muito temor, se essas coisas não te assustam, se essas coisas não trazem temor para o teu coração, se essas coisas não mexem com você, misericórdia. Para você eu tenho uma outra coisa para dizer. Eu quero dizer para você, arrependa-se do seu pecado e creia em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Porque é isso que você precisa. Você precisa nascer de novo. Mas eu sou presbítero da igreja, eu sou diácono, eu prego. Você precisa nascer de novo. Você está fazendo terrorismo, Danilo. Jesus Cristo um dia nos avisou que naquele grande dia vão ter pessoas que vão dizer, mas Senhor, em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo. E o que ele vai dizer? Afasta de mim, eu não conheço vocês. Vai embora. Não perca tempo, irmãos. Não perca tempo. Não se engane. Não ache que sentar nessas cadeiras aqui semanalmente vai te levar para o céu. Cristo Jesus, Senhor e Salvador, é Ele quem leva. Se você não creu nisso, se isso não é verdade, se a sua vida não reflete essa realidade, se coloque de joelhos e peça, Senhor, tem misericórdia de mim, eu não quero, eu quero estar junto do Senhor, se arrependa de verdade e creia que Jesus Cristo é o seu Senhor, que Ele morreu naquela cruz no seu lugar. Você não vai para o céu porque você é membro de uma igreja, com I minúsculo, porque eu tenho aqui uma carteirinha. Você não vai. Porque meu pai é pastor, você não vai. Minha mãe serviu muitos anos, você não vai para o céu por causa dessas coisas. Só em Cristo Jesus nós temos um caminho para a salvação. E a gente sabe se a gente é salvo pela maneira como a gente vive. Nós não somos salvos pela forma que a gente vive, mas a maneira como nós vivemos demonstra aquilo que nós somos. Esse é o ponto. Se você não vive assim, que você se coloque diante de Deus e clame por misericórdia mesmo. Irmãos, sempre há possibilidade de mudança no Senhor. Não existe nenhum pecado
que você possa cometer, ou situações, ou coisas que você possa fazer que em Cristo Jesus não possa ser tratado, cuidado, recuperado nele. Eu não tenho força, vocês não têm força, mas Ele tem. Não deixe para depois. Se coloque diante de Deus, arrependa-se do seu pecado e cuide, para que você viva de acordo com a vontade de Deus. Tema o Senhor. Não permita, não passe pela sua cabeça a possibilidade de um dia você viver sem poder orar ao seu Senhor. Seria um absurdo, seria uma loucura. Se arrependa enquanto é tempo, irmãos. Isso é uma palavra, eu sei que é uma palavra difícil, uma palavra dura, mas isso é por amor mesmo, para que cada um de nós possamos de fato viver isso verdadeiramente.